Oi, pessoal. Então, vou mostrar para vocês hoje como que a gente pode fazer um teste T no Google Sheets, né? Ou isso vai também é muito parecido no Excel, né? Vou mostrar aqui primeiro no Google Sheets. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que instalar uma extensão, então, a extensão de complemento e instalar complementos. E a gente vai buscar aqui o XL, Miner, Analysis Tool Pack, né? E vamos instalar. E uma vez instalado, a gente vai, então, em extensão e Start, né? E daí ele vai abrir aqui uma aba do lado para a gente poder escolher qual análise que a gente vai fazer. Tá? No caso aqui vai ser os testes T, né? Então, como a gente sabe, né, a gente tem pode fazer três tipos de teste T, né? O teste T variado, né? Na verdade, quatro, mas aqui tem três possibilidades, né? O teste T variado, que é quando a gente tem amostras dependentes, né? Então, antes e depois, né? Uma medida antes e depois, por exemplo. E aqui tem quando é a amostra teste T para duas amostras independentes, né? E se a gente supõe, né, pressupõe ou assume, né, que a variância dessas duas amostras são iguais ou são diferentes. Tá? Existe um teste que a gente pode fazer, teste chama Levin, que a gente faz para ver se a variância dessas duas amostras são iguais ou diferentes, mas no caso aqui a gente não vai fazer, tá? E daí o que a gente vai fazer, qual que é a nossa pergunta de pesquisa hoje, né? Então a gente avaliou a autoestima, né, a partir de 10 itens, na escala de Rosenberg, a gente já computou o score de autoestima, né, que está aqui, a gente tem que inverter os itens, cada pessoa aqui tem, então, a gente tem 19 sujeitos, né, aqui, e cada um foi computado aqui o score de autoestima, né, e a gente vai ver se tem diferença entre homens e mulheres, né, então a gente tem a variável aqui, sexo, e a variável que a gente vai utilizar aqui, que é o score de autoestima. Então, vamos supor que a variância desses dois grupos é igual, tá? E daí a gente vai fazer um teste T para duas amostras, né, independentes, assumindo que a variância é igual. E daí, a primeira coisa, a gente tem que selecionar as variáveis, a primeira variável, né, que é a autoestima de homens, e a segunda variável, que é a autoestima de mulheres, né? Então, aqui eu vou ordenar para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, eu até a linha 11 eu tenho homens, e da 12 até a 20 eu tenho mulheres, né? Então, eu vou selecionar aqui a de homens de 15 até 11, que são os valores de autoestima dos homens, né? E depois eu vou selecionar a autoestima das mulheres, que é da 12 até 20, né? Aí aqui a gente vai colocar que a gente, a nossa H0, né, que a gente supõe que a média das diferenças, né, a diferença da média de homens e mulheres de autoestima é igual a 0, né, e o nosso nível de significância, que é o nosso alfa, a gente vai colocar 0,5. E esse output range é onde a gente quer que saia o resultado, né? Então vamos colocar aqui nessa coluna aqui. Vou corrigindo aqui, pessoal, eu só estava errado o local, né? Então, do R2 ao R11, né? O R que é a coluna 2 até o R11 é o de homens, e depois do R12 até o R20 é mulheres, tá? Então, eu vou colocar aqui para sair, vou colocar aqui, esse R27, tá? Vai sair aqui embaixo. Aqui 27, maravilha, pode ser 27, tá? E vou colocar, ok. Tá? E daí vai sair o resultado do nosso teste, né? Então, aqui é a variável 1, a gente sabe que é homem, né? Que a gente selecionou R2A e R11, e aqui é mulher, né? Daí aqui tem a média, então a média de homens, a média de autoestima de homens foi 24,5 e a média de autoestima de mulheres na nossa amostra aqui foi 26,2, né? A variância também, né? Tem aqui, que daí a gente, se tirar a raiz quadrada, a gente tem o nosso padrão, né? Aqui é a quantidade de pessoas, né? Que tem na nossa amostra, 10 e 9, né? É a variância conjunta, né? A hipótese, né? A nossa hipótese de diferença que é 0, o nosso grau de liberdade, o nosso T calculado, a estatística T, foi esse valor aqui. E daí, aqui tem o nosso P-valor, né? Tem o nosso P-valor. E aqui ele tem quando a gente faz um teste unilateral, né? Ou unicaudal, né? E a hipótese bicaudal ou bilateral, né? Que tem médias diferentes, né? Então, vou colocar aqui o nosso H0, tá? Pra gente lembrar aqui, vou colocar aqui o teste bicaudal, né? Então, qual que é a nossa... não há diferença do parâmetro média de autoestima, né? Entre homens e mulheres, né? Os parâmetros, né? E a nossa H1 é que há diferença nos parâmetros média de autoestima entre homens e mulheres. Outra forma de dizer aqui é que, né, uma outra forma que a gente poderia dizer é que a média, vou colocar mi de homem menos mi, que é o parâmetro média, né, das mulheres é igual a 0, né, sempre sobre em relação à população, né. E aqui eu posso falar que o mi de homens, o mi de homem, né, da população de homens menos o mi da mulher é diferente de 0, tá, só para ficar completo, né. Então esse aqui é o teste bicaudal, e se a gente fizesse um teste unicaudal, H0, pode ser que o parâmetro seria o mesmo, né? Vou colocar aqui mi de homem menos mi de mulher. Mi de mulher é igual a 0, né? Seria o mesmo H0. E o H1, daí sim que a média, o parâmetro média de autoestima de homens é menor do que de mulheres, tá? E daí aqui seria o mi homem, né, de autoestima, menos
o I de mulher é menor que 0. Então, dependendo da nossa hipótese, né, se for unicaudal ou bicaudal, a gente vai escolher aqui, escolher não, né, vai ver uma dessas linhas de resposta, né? Então, o p-valor aqui, se a nossa hipótese é unicaudal, ou o p-valor da hipótese bicaudal. Lembrando que a interpretação do nosso p-valor é que se ele for menor que o nosso nível de significância, que vamos apontar aqui 0,05, então se for menor, eu rejeito área 0, e se o meu p-valor for maior que 0,05, então eu não rejeito área 0, né? Então, aqui, no caso, né, independente se a nossa hipótese fosse unicaudal ou bicaudal, a gente rejeitaria, não rejeitaria a hipótese, né, e a gente pode, a gente tem evidências, né, para afirmar que a média de autoestima dos homens é estatisticamente igual à média da autoestima de mulheres, né. E daí aqui, como que a gente pode descrever isso, né, reportar? Então a gente pode colocar aqui, um teste T para amostras independentes foi conduzido para comparar as médias de autoestima, né, entre homens e mulheres, e daí, né, a gente estava falando do método, então não houve diferença, a gente não encontrou, né, estatisticamente significativa entre homens e mulheres. E aí você já atingiu a média de autoestima entre homens, e daí aqui a gente pode colocar a média dos homens, que foi, a gente olha lá, 24,5, e mulheres, aqui, a faltou desse padrão, né? Aqui a gente tem que fazer a raiz quadrada desse valor aqui, da variância. Então, vou colocar, colocar aqui SD, padrão standard deviation, né? E vou fazer esse raiz quadrada desse número aqui, né? E raiz quadrada desse número aqui, que daí eu já vou ter. Beleza? Então, voltando lá. Aqui, vou colocar, então, a média dos homens foi 24,5, DP, divisir o padrão, né, igual a 4,30, vou arredondar, e entre homens e mulheres, a média das mulheres foi 26,2, divisir o padrão de 3,87, vou arredondar aqui, e aí a gente coloca o nosso resultado do nosso P, tá, P, aí o grau de liberdade, no caso aqui, 17 aqui, né, que foi o DF, de Degree of Freedom, né, igual ao valor da nossa estatística, que é menos 0,92, né, e a gente coloca o nosso P ainda, que é o valor da hipótese bicaudal, né, que a gente não tem diferença, né, então 0 igual a 0,37, tá. E daí a gente pode colocar aqui, indicando que as médias de autoestima não diferem de forma significativa, tá, ou na população de homens e mulheres, né, poderia ser também assim. Então, aqui só quebrando para ficar mais fácil de ver, né? Um teste T para amostras independentes foi conduzido para comparar as médias de autoestima entre homens e mulheres. Não houve diferença estatisticamente significativa da média de autoestima entre homens, média e padrão, e mulheres, média e padrão. E o valor do teste, né? O nosso teste é a estatística do teste, e o p-valor, vou fechar aqui o nosso parênteses, indicando que as médias de autoestima não diferem de forma significativa. Tá? Só para lembrar para vocês que a gente poderia também, né, sem olhar o p-valor, a gente poderia ter avaliado, né, o teste com base no nosso T crítico. Né? Então, se a nossa estatística do teste for menor, né, estiver dentro do intervalo, né, na área de não rejeição, né, do T crítico, né, então em módulo for menor, né, do nosso T crítico, então a gente não rejeita área 0, tá? Então é isso, né, vocês podem reportar dessa forma o teste T.